Amém? Então vamos à palavra, eu quero compartilhar com você. Miqueias capítulo 5, versículo 2. A irmã Amanda está colocando o tema já aqui. Primeiro tema, Amanda, eu quero falar sobre a fidelidade de Deus no cumprimento para com as suas promessas. A fidelidade de Deus para com suas promessas, ou no cumprimento de suas promessas. Deus é um Deus de promessas. Quantas promessas Ele fez, quantas promessas Ele faz, e Ele é Deus fiel. Ele é Deus que Ele fica olhando para a sua palavra para a cumprir. Eu gosto muito de uma palavra de Josué, que ele, num discurso ao povo, ele disse assim: nenhuma das palavras que o Senhor Deus falou comigo, a meu respeito e a nosso respeito, caíram por terra, nenhuma delas, todas se cumpriram. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel. Se Deus lhe fez uma promessa, Deus é fiel às suas promessas. Então eu quero levar a igreja essa noite a pensar na importância de nós continuarmos fiéis, continuarmos crendo, continuarmos confiantes, porque o Deus a quem servimos, Ele zela pela sua palavra, pelas suas promessas. E esse é o tema então que nós vamos falar, e vamos ler Miqueias capítulo 5, versículo 2. Misturei aqui a Bíblia Almeida corrigida e a NVT para trazer uma compreensão melhor. Vamos lá. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê a luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Essa é uma profecia messiânica. Miqueias, cerca de 700 a 750 anos antes de Cristo, entregou essa palavra messiânica, falando da vinda de Jesus, inclusive citando o nome da cidade onde Jesus nasceria. E tu, Belém Efrata, cidade de Belém, tu que é posta como pequena entre as cidades de Judá, é de ti que vai sair aquele que será Senhor, aquele que vai ser o guia do meu povo, o salvador do meu povo. Então veja que Deus é esse, que cerca de 700 anos antes, Ele anuncia o nascimento, e anuncia o lugar que vai nascer, e dá fatos, dá detalhes. E quando nós olhamos a história da vinda de Jesus, todos eles se cumpriram. Inclusive o jumentinho que Jesus entra montado em Jerusalém, tantos momentos da vida de Jesus foram profetizadas. Aliás, Jesus, que conhecia as Escrituras a seu respeito, muitas vezes ele foi intencional para cumprir as Escrituras. Muitas vezes Jesus tomou atitudes e ele dizia: estou fazendo isso, ou um dos evangelistas descreviam, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus agia exatamente daquela forma. Então, de muitas maneiras e de muitas formas, nós sempre vimos e vemos as promessas de Deus se cumprindo. E eu quero, com base nesses versículos, compartilhar 4 lições importantes para nós nesta noite. A primeira: valorize os pequenos começos. Diga isso comigo: eu preciso valorizar os pequenos começos. Como a gente vê ali, Belém, aquela palavrinha ali, uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha não importante naquele tempo, uma cidadezinha que não era uma rota comercial,
não era um lugar de terrenos, de propriedades valorizadas, que todo mundo queria morar lá, que num loteamento novo todo mundo queria comprar um terreno lá. Não era uma cidade que as pessoas que moravam lá tinham status, não. Era uma cidadezinha, bem pequenininha, sem muita importância, mas havia uma promessa. Belém Efrata significa casa de pão, casa de pão, e era na casa de pão que o pão da vida iria nascer. Era ali naquele lugar. Então o profeta começa assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti vai sair aquele que será Senhor de Israel. Então, trazendo para nós aqui, queridos, não despreze as coisas pequenas ou os pequenos começos. Há pessoas que olham para si mesmas e têm uma visão muito negativa. Há pessoas que inferiorizam as pequenas coisas, as coisas simples, as coisas que a gente olha e elas são muito simples, improváveis. E há pessoas que olham e dão uma nota muito baixa. Tem gente que olha para si mesmo e pensa da pior maneira possível. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Todos nós trazemos a imagem e a semelhança de Deus. Todos nós temos o nosso valor. Estamos nesse mundo por um projeto. Estamos nesse mundo porque houve um propósito da parte de Deus para estarmos aqui. Eu não vim a esse mundo por acaso, como você também não. E todas as pessoas que entendem isso e agem nessa direção são abençoadas. Deus, ele faz proezas através dessas pessoas. Eu me lembro, por exemplo, de Gideão. Eu vou citar aqui, nos dias de Gideão, gente, os midianitas estavam massacrando o povo de Israel. Durante 7 anos, Israel foi entregue nas mãos dos midianitas, e eles vinham destruindo tudo, e a nação foi se empobrecendo. Sabe o que os israelitas fizeram? Muitos deles, a grande maioria, cavaram covas, cavaram lugares para se esconder, fizeram fortificações, fizeram covas, fizeram cavernas, fizeram fortificações. Para quê? Para se esconderem do inimigo. Então tem muitas pessoas que elas se encavernam, elas entram na sua própria cova. Há muitas pessoas que elas se engaiolam nos seus medos, na sua timidez, nos seus temores, na sua falta de fé em Deus. E o povo de Israel, nessa época, a cada dia que passava, mais massacrados eram. O inimigo vinha tomando conta de tudo e o povo se escondendo. Mas nesse tempo, Deus levanta Gideão. O Gideão, ele teve um pensamento diferente, ele teve uma iniciativa diferente. Enquanto os midianitas roubavam o trigo de todo mundo, o Gideão teve um posicionamento. Embora ele era um homem que ele mesmo descreveu: a minha família é a menor, aliás, eu sou o menor da casa do meu pai, e a tribo da qual eu faço parte é a menor também em Israel. Gideão era da menor tribo e ele era o menor da casa do pai dele. Em outras palavras, o mais improvável. Mas Gideão teve uma postura. Gideão disse, certamente no coração dele: o meu trigo eles não vão levar não. Pegou o seu trigo e foi para o lagar malhar o seu trigo. Lagar era lugar de pisar uvas, não era de malhar trigo. Então a estratégia dele: eu vou me esconder no lagar, porque não era tempo de uvas. Então lá vai ser um local ideal para que eu malhe o meu trigo, ensaque e guarde o meu trigo, e os midianitas não vão ver.
E assim ele fez, e lá estava Gideão, um homem corajoso, lutador, que levantou a cabeça e disse: em nome do Deus de Israel, isso não pode ser assim. Ele estava inconformado com a situação, e assim estava Gideão malhando aquele trigo. E o que foi que o anjo do Senhor apareceu? O anjo do Senhor apareceu e falou o que para ele? O Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força e você vai livrar a Israel das mãos dos midianitas. E é uma história, irmãos, que se eu for entrar aqui eu vou para outra mensagem. Eu só estou abrindo um lequezinho aqui para falar, irmãos, da importância de nós olharmos as pequenas coisas e darmos valor. Deus pega as coisas pequenas. Mas eu, pastor, eu não tenho faculdade, eu só tenho a formação tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu moro em tal lugar. Irmão, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que Deus é na sua vida. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Não é que temos que ser um povo desesperado atrás de bênção, não é isso que nós ensinamos aqui. Nós ensinamos fidelidade, amor a Deus para ir morar no céu. Mas ensinamos, irmãos, um cristianismo vibrante, ousado, corajoso. Somos uma igreja que Jesus falou acerca de nós: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Então nós somos esse povo. Então como que eu vou viver encavernado? Vou arrumar uma gaiola para me fechar dentro? Como que eu vou ser um homem que vou chegar em casa assim para baixo, que a minha esposa olha e diz: meu marido está assim? Não. Há um Deus que nós servimos. As coisas estão não como gostaríamos, o cenário não é o que nós esperávamos, mas há um Deus que é dono de nossa vida e que a cada dia está trabalhando, a cada dia está trabalhando, a cada dia está aperfeiçoando. E nós precisamos crer que as promessas de Deus estão em andamento. O que Ele falou a meu e teu respeito está falado. Não é o que a mídia está falando, não é o que pessoas a seu redor estão falando, não é o que familiares teus talvez te falam, pessoas que te nivelam de um jeito, que te categorizam de uma forma que não é você. Nós somos aquilo que Deus afirma na sua palavra que nós somos. E nós somos um povo, como hoje foi pregado. O pastor Lucas citou as palavras de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós somos um povo que nos humilhamos na presença do nosso Pai, mas ao mesmo tempo sabemos de sua grandeza, sabemos quem Ele é, e sabemos que Ele está no trono, e céus e terra se curvam diante dEle. Eu disse ao irmão Pedro ontem ali, quando Deus fala, irmãos, está falado. Quando Deus declara, irmãos, está declarado. Basta uma palavra. É o Deus que disse: haja luz, houve luz. É o Deus que foi dizendo e foi acontecendo. É o Deus que na pessoa de Cristo falou àquele centurião: vá e como creste te seja feito. E na mesma hora o criado dele sarou lá na casa. É o mesmo Senhor que falou a Pedro também: vá em alto mar e lance as redes. E Pedro disse: sob tua palavra então eu irei, Senhor. E lançaram as redes e pegaram aquela multidão de peixes. Esse é o Senhor que nós servimos. Você pode levantar a sua mão para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. E eu citando Gideão, que foi um juiz. Se você pensar Jefité, um outro, irmãos. O Jefité, a história dele é muito bonita, embora não é muito falada na igreja, mas é um outro improvável. O Jefité, gente, foi filho de uma prostituta. O pai dele, com todo respeito, pulou a cerca. O pai de Jefité pulou a cerca e arrumou um filho com uma prostituta, e nasceu o Jefité.
Pense bem. E o menino cresceu, os outros irmãos, e quando foram adultos, os irmãos botaram ele para correr. Vai embora porque você não vai herdar a nossa herança. Você é filho de outra mulher. E desprezaram Jefité. Jefité tinha tudo para não ser ninguém na vida. Mas o Jefité, irmãos, ele creu em Deus. E Deus o levantou, e ele foi um juiz em Israel. E através de sua vida, livramentos foram dados a todo o povo. Coisas que a gente olha, irmãos, e parece pequenas, insignificantes. Mas quando Deus está na causa, meu querido, tudo pode acontecer, porque Deus não vê como vê o homem. Deus, ele pega as coisas que não são e fazem ser. Deus, ele pega o que não é. Deus, ele pega o que não existe e traz à existência. Por isso, queridos, nós precisamos confiar e não desprezar os pequenos começos. Tudo começa pequeno, irmãos. O Cristo grandioso que nós falamos, o cristianismo, melhor dizendo, a origem do cristianismo passa por uma mulher, pela barriga de uma mulher montada num jumentinho. Nosso cristianismo tem origem lá no ventre de Maria, cavalgando num jumentinho. O cristianismo tem origem numa manjedoura, num estábulo, onde os animais comiam capim. Não havia lugar para eles na estalagem. Ali estava José e Maria, porque tiveram que improvisar ali. O cristianismo, a cidadezinha também era pequena, improvável. Nenhum dos, eu diria, da alta sociedade da época, davam muita importância lá à cidadezinha de Belém. Mas era de lá, disse o profeta: de ti, Belém, vai nascer aquele que vai ser Senhor em Israel. Então olha para a tua casa, minha irmã, veja a bênção dentro do teu lar. Abra o teu guarda-roupa e veja as bênçãos que estão lá. Abra os teus armários, as tuas panelas, os teus garfos, as tuas colheres lá na sua gaveta. Abra as suas gavetas de roupas, os teus sabonetes, os teus produtos de higiene, e veja em tudo a bênção do Senhor. A casa, a janela, talvez a cortina não está como você gostaria, o sofá pode estar rasgado, o tapete, talvez você está querendo um novo. Você talvez está enjoado de algumas coisas já e está sem recurso para comprar coisas novas. Mas não despreze, valorize, seja vibrante, seja uma pessoa para frente, porque Deus é fiel, e não é isso a sua vida. A vida tem muito mais a ver com quem você é, do que com essas coisas aparentes. E poderoso é Deus para fazer coisas extraordinárias. Então valorize sempre, cada momento da sua vida. Como falava, tudo começa pequeno. O que nasce grande normalmente não é saudável. Todas as coisas nascem e começam pequenas, e depois elas vão crescendo e vão seguindo um curso que Deus planejou. E nós precisamos entender isso e estar sempre focado no Deus que é fiel à sua palavra e às suas promessas. A segunda lição: aprenda a guardar o tempo de Deus. Aprendamos isso, queridos. A base está nesta parte do versículo: até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Então está acontecendo uma gestação, irmãos. Aqui está falando do Messias. O Miqueias estava falando de Jesus, do Cristo que seria gerado. Aqui é uma palavra sobre Maria. Cerca de 700 anos antes, vai haver livramento para Israel. Eu vou trazer um novo tempo. Mas tem uma mulher, tem um neném que está sendo gerado, e um dia ele vai nascer. Jesus um dia vai chegar, e um dia ele chegou. E a história mudou depois do seu nascimento. Natal. Jesus nasceu. O mundo é outro depois da sua vinda. A luz veio ao mundo e brilhou.
Então, esta promessa, irmãos, de certa forma podemos aplicar aqui. Aguarde o tempo de Deus, aguarde a gestação que está acontecendo na tua vida. O neném vai nascer. O tempo de cumprimento das promessas vai chegar. É importante seguirmos confiantes nas promessas de Deus. Qual é o nascimento que você está esperando? Qual é a luz que você está esperando brilhar, raiar na tua vida? Tem uma gravidez em andamento, tem uma gestação, vai chegar. O marido vai se converter, a mulher vai se converter, os filhos vão ser tocados. Os dons do Espírito que Ele lhe prometeu estão a caminho. As promessas ministeriais estão em andamento. O crescimento, a maturidade, tudo aquilo que Deus tem planejado. E se Ele tem, porque muita gente já leva isso para o lado material, né? Muita gente. Mas, irmãos, a Bíblia, ela fala sobre tudo. Se Deus tem promessas nesta área de financeira, porque há pessoas que têm, há pessoas que Deus quer prosperar muito financeiramente, porque Deus tem um propósito com isso, vai acontecer. E há outros que Ele vai usar e vai dirigir de outra forma. É assim que Deus sempre trabalhou em toda a história. Deus, Ele age conforme o coração, conforme o propósito que Ele tem com a vida de cada um. O que nós precisamos é descansar o nosso coração, não ser uma pessoa que fica olhando a grama do outro. Olha que verdinha, e a minha está sequinha. Tem gente que entra em crise, irmão. O Asaf, lá do Salmo 73, azedou o coração. Ele era um músico na igreja, no tempo do rei Davi. Não é o Gabes não, né? O Gabes está tranquilo, que sossegado. Ele era um músico, um homem importante, mas ele começou a olhar para os ímpios. Esses caras prosperam, olha só, carrão novo, casa nova, apartamento, isso, e eles são ímpios. Eles vivem no mundo, eles mentem, eles trapaçam, e a vida deles, é praia, é churrasco, é festa, é só alegria. E eu que vivo aqui no templo, orando, jejuando, tocando, louvando, a minha vida está toda... E Asaf começou a comparar. Leia o Salmo 73, ele disse: o meu coração se azedou, eu me perturbei, eu quase me escorreguei, faltou pouco para que eu me quebrasse todo, porque eu tive inveja dos ímpios. Quanta gente que entra em crise, irmãos, por não saber entender o seu próprio valor e os planos lindos que Deus tem a teu respeito. Irmão, quando a gente fala, você é menina dos olhos de Deus, isso aqui não é palavra de autoajuda para dar um carinho na igreja. Não é isso, irmão. A Bíblia afirma que a nação de Israel é como a menina dos olhos de Deus. E nós somos o novo Israel, por causa da promessa feita a Abraão, cumprida em Cristo, o Isaque, que é Cristo. Então, queridos, enxerguemos o nosso valor. Saiba que você é uma pessoa preciosa, do jeitinho que você é, teu cabelo, tua pele, teus olhos, teu nariz, tua voz, tudo que você é. Olhe no espelho e glorifique ao Senhor. Teu espírito, tua alma, teu corpo, e saiba esperar o tempo do Senhor. Fique olhando para as promessas e fiel. Vai vivendo um dia de cada vez. Ame as pessoas, seja servo, alegre, celebre as conquistas dos teus amigos. Quando você vê um colega teu prosperando, vai lá e, se você puder, leva 1 quilo de carne e faz um churrasco com seu amigo e abraça ele, celebra a vitória dele de todo o teu coração. Depois monta no teu canhambeque e vai para casa.
Entende? E vai feliz, Senhor, me alegro pela vitória do meu irmão. E você está lá, sabe, feliz da vida, porque você tem o tesouro que é Cristo no seu coração, na sua vida. E quando o Pai, irmãos, te olha e vê quem você é por dentro, irmão, nada pode impedir o que Deus tem para a tua vida, o tesouro, as riquezas, as maravilhas, as bênçãos. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmãos, não é coisas, não é cadeira nova. O reino de Deus não é as coisas, não é paletó, que ele falou que eu estou bonitinho. O reino de Deus não é isso, irmão. O reino de Deus é alegria, é fé, é aquilo que nós vemos na palavra. Então procuremos viver Cristo, confiantes em sua palavra e vivendo um dia de cada vez. Seja servo, seja fiel, seja grato, ame sua família, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom cunhado, uma boa cunhada, uma boa sogra, um sogro bom, uma nora amável. Sejamos tudo de bom, sejamos cristãos e confiantes na palavra do Senhor. Um patrão excelente, um funcionário também excelente. Sejamos o melhor que pudermos, porque tememos a Deus, e vamos viver confiantes, e Deus fará tudo no seu tempo. Então vamos dizer juntos assim: não precisamos nos desesperar, não precisamos, irmãos, por nada. Paulo falou: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam em tudo claras, conhecidas diante de Deus. Então é nessa paz que Ele quer que a gente viva. Qual o tema da palavra? A fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Ele é fiel, né, Misael? Até rimou, né? Ele é fiel, Misael. Ele é maravilhoso. Ele é rei. Aleluia. Eu vim lá de Rio Bom. O Tiago veio de São Tomé. Olha só, né? Cidadezinhas minúsculas. E se Deus me mandar voltar para Rio Bom? Vou voltar para Rio Bom. Porque nós somos servos. Nós vamos aonde o nosso Deus manda. Né, pastor Walter? É assim que vive quem é de Deus. Não somos nós quem governamos. É Ele quem governa. Se Ele mandar ficar, ficamos. Se Ele mandar ir, nós vamos. Porque quem nasce de novo é como o Espírito. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É assim que a palavra diz. Então, quem entende isso, sabe aguardar, aprendeu a guardar o tempo de Deus. Maria aguardou o tempo de Deus. E todos os que você vê que tiveram vitórias, aguardaram o tempo de Deus. Dá um pouquinho de dificuldade, às vezes dá. Abraão teve dificuldade para guardar o tempo. Um dia ele chegou e disse: Deus, e aí? Ando sem filhos. O meu herdeiro vai ser o Eliezer? Onde estão as tuas promessas? Ele foi conversar com Deus. Não, Abraão, eu vou te dar um filho do ventre de Sara. Mas, gente, o homem estava para completar 100 anos. Como é que faz? Ele esperou, ele aguardou, ele continuou confiando, até que um dia, Sara, aos 90 anos, estava grávida. O Senhor cumpriu a promessa no tempo do Senhor. Então aprendamos isso, aguardar o tempo de Deus. Tem uma gestação em andamento, até que o bebê, até que a mulher de parto, ela venha dar a luz. Aguarde o teu neném nascer. Não se desespere. Não se desespere. Mas também não fique na inércia, sossegado não, encavernado não.
Viva a vida com alegria, com simpatia, com graça, mas saiba esperar o tempo do Senhor, que Ele cumprirá. A terceira lição: seja guiado pela força do Senhor. É a força dele quem nos guia. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo. Aqui é promessa sobre a vinda do Messias também. Promessas que o rei do reino viria para trazer. Promessas que de certa forma ainda se cumprirão na nossa vida, quando passarmos dessa para outra, para estarmos eternamente com o Senhor. Mas podemos fazer aplicação para aqui agora. Andemos na força do Senhor, porque o reino, de certa forma, nós já o vivemos aqui. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então nós já temos uma participação no reino de Deus. O rei do reino já está aqui. O reino nós já podemos desfrutar dele em vida aqui. Mas temos ainda aflições nesta terra. Mas saibamos sempre ser guiados pela força do Senhor, porque Ele é fiel, Ele nos conduzirá. Sua força não nos deixará soltos, sua força não nos deixará desamparados, sua força nos sustentará. Seremos sempre ajudados em todos os momentos, nas demandas, nas intempéries da vida. Sempre Ele nos sustentará e nos dará completa vitória. Mas fé nele, fé nas suas promessas. E por último, as promessas de Deus são de paz para a sua vida. E este será a nossa paz. Essa é uma declaração do profeta. E este será a nossa paz. Nós declaramos todos os dias, irmãos, que Jesus é paz. Jesus, após ressuscitar, Ele entra naquele lugar onde os apóstolos estavam reunidos, com medo dos judeus, e Jesus entra pela parede, porque Ele já tinha ressuscitado, as portas estavam fechadas. Ele aparece lá, e Ele diz o quê? O que Ele disse? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Em outra passagem Ele disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em outra passagem Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em muitas passagens Jesus falou, Ele disse assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Então, Ele será a nossa paz. As promessas do Senhor sobre a minha e a tua vida são promessas de paz. Então olha para o rosto aí perto de você e diga assim para ele ou para ela: eu estou olhando para uma pessoa que tem paz. Que tem paz. Tem paz aí? Tem paz aí? Teu rosto é de paz? Tua cara é de paz? Ou é de briga? Não, é de paz. A Bíblia diz que os ímpios, foi Davi quem falou, os ímpios não têm paz, mas o povo de Deus tem paz, porque Ele é a nossa paz. O Cristo que habita aqui e aí é a nossa paz. Então é promessa, irmão. Então eu tenho uma promessa de paz. Por que eu vou chegar lá em casa agora e dar uma briga com a pastora Marciana? Lá em casa. Por que eu vou ficar discutindo? Tem um ringue lá, né? Pá, pá, pá. Por quê? Por que as casas, às vezes, um pé de guerra? Marido e mulher, irmãos, tem dia que se pegam. E, entende? Por que as pessoas entram? Ele será a tua paz. A promessa dele para nós é uma promessa de paz, irmão. Então desfrute da paz de Deus. Vivamos a paz de Deus, porque é promessa, irmão.
Ah, mas a carne está viva, hoje o clima não está para paz, está acalorada a conversa. A Bíblia fala de equilíbrio. Contém a sua carne. Ouça o Espírito Santo. Epa, está desequilibrando. Vença a carne pelo teu espírito, pelo Espírito, aliás, do Senhor. Vença a tua carne. A Bíblia dá instrução para nós. A paz também, ela é um fruto do Espírito. Ela está lá em Efésios. Está lá. É Gálatas 5:22. É isso, né? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é alegria, é paz, são promessas. Promessas. E Deus é fiel no cumprimento dessas promessas. Então, o Deus que eu sirvo, que nós servimos, falou: Jurandir, eu te dou paz. Eu prometi paz para você. Igreja Deus Vivo Central, tem paz para vocês. É minha promessa. Promessa para o casal, para a família. Então, na hora dos conflitos, porque a gente está num combate, então lembremos das promessas de Deus e busquemos o equilíbrio em todas as coisas, porque mesmo você vivendo como a gente está vendo no mundo, as guerras, é possível quem tem Deus viver em paz, mesmo no meio dos conflitos, mesmo havendo explosões, mesmo havendo situações que não são administráveis, estão fora do controle, mas quem tem Deus pode ter paz. A Bíblia ensina isso. Então é uma paz, irmãos, que é fruto do Espírito. Não é a paz que o mundo dá. Estou em paz porque estou com saúde, né? Bom emprego, está tudo bem. Então são coisas que está trazendo um certo conforto. Então isso é traduzido como paz. De certa forma, dá para entender que está um tempo pacífico quanto a isso. Mas essa paz, irmãos, que é promessa para nós vivermos no íntimo, é além destas coisas. É a paz que você pode ter na hora que quase todo mundo se desespera. Mas você sabe que o Deus que você serve é o Deus de paz. E que prometeu paz para aquele que o ama e o serve. Pastor, é difícil, mas é possível. Parece que é inatingível, né? Isso que a gente está falando. Mas é possível. É possível. Todos nós podemos. Você consegue ver Jesus desesperado? Os apóstolos dizendo: Jesus hoje está sem paz. O mestre hoje desesperou. O mestre hoje perdeu a cabeça com os fariseus. Chamaram ele de Beelzebu, ele catou umas pedras para atacar nos homens. Você imagina um Jesus que não, irmão, até quando ele pegou o chicote e expulsou os cambistas do templo, ele teve equilíbrio. Ele chegou lá e falou: vai tirando isso daqui, aqui não é para ser isso, vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões. Mas as gaiolas que tinham as pombinhas, ele não foi lá e soltou e saiu voando. Não, ele disse: tirar essas gaiolas daqui. Ele não deu prejuízo para ninguém. E notem no texto que após a purificação do templo, ele chama os seus apóstolos, e após aquele instante ali, aquela casa que era uma casa de venda, agora se tornou uma casa de cura. Começaram a chegar os doentes, os enfermos, e Jesus curou a todos. Isso significa que ele, mesmo purificando o templo, que é um momento na Bíblia que mostra Jesus, parece que um pouco alterado, né? Mas ali ele estava equilibrado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, mesmo quando você usa de autoridade, o teu espírito está em paz. Quando Herodes mandou uma ameaça para ele, ele mandou um recadinho: volta lá e diga àquela raposa que eu expulso demônios e efetuo curas, e no terceiro dia eu sou consumado. Vai lá e fala para Herodes. Chamou Herodes de raposa.
eu expulso demônios e efetuo curas. Ele disse ainda, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu termino a minha obra. Jesus, houve momentos que ele mandou o recado, que ele falou palavras pesadas, repreendendo, corrigindo, chamou os fariseus de sepulcros caiados, mas ali estava a própria paz, ali estava o Deus da paz, em Cristo Jesus, aquele que nos prometeu a sua palavra, as suas promessas, a sua paz e tudo que está na sua palavra, que nós estamos falando aqui, uma parte nesta noite. Amém, queridos? Vamos fazer então uma oração agora. Te convido para nós falarmos com este Deus tão maravilhoso, o Senhor nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Bendito seja o Senhor.